O ano era 2013 e o rap lusófono estava mergulhado em uma estética de invulnerabilidade quase intocável, onde expor fraquezas equivalia a assinar um atestado de declínio na cultura das ruas. Foi exatamente nesse cenário que um jovem de 25 anos decidiu sentar-se em frente a uma folha em branco para redigir o que parecia ser um manual de sobrevivência urbana, mas que na verdade se tornaria o testamento emocional mais doloroso de uma geração. Ao batizar a faixa de seu álbum futuro como Homens Não Choram, Prodígio não estava apenas repetindo o clichê geracional que ouviu durante sua infância no bairro Prenda, em Luanda. Ele estava montando uma armadilha psicológica contra si mesmo. A introdução da música simula uma conversa direta com seu filho Bruno, uma estrutura que força o ouvinte a se posicionar como um intruso em um momento de extrema intimidade familiar. A grande questão que surge é sobre o colapso interno que acontece no exato momento em que a narrativa se divide entre o pai protetor e o homem fragmentado pela distância. A faixa operou uma quebra de padrão ao revelar que a masculinidade tradicional imposta pelas ruas é, na verdade, uma fachada insustentável quando confrontada com a solidão do isolamento geográfico. O gancho inicial não se baseia na melodia, mas sim no desconforto de ouvir um homem admitir que a primeira grande lição que ele está ensinando ao próprio filho é uma mentira que ele mesmo é incapaz de sustentar. Eu disse ao meu filho que um homem não chora, encara os problemas, resolve na hora. Sofre por dentro, mas é forte por fora. Aprende com a vida, é a melhor professora. Para decifrar o peso de cada rima escrita por Prodígio em 2013, é preciso recuar até 1988, na Rua do Imbondeiro, no bairro Prenda. O contexto histórico do artista é marcado por uma fratura geográfica precoce. Uma condição crônica de saúde o forçou a abandonar Angola ainda criança para buscar tratamento em Portugal, estabelecendo-se na linha de Sintra. Essa transição forçada entre o asfalto de Luanda e o subúrbio europeu moldou uma dupla identidade que reflete diretamente na crueza da primeira estrofe da canção, onde ele afirma que a vida é a melhor professora. O amanhã será melhor, por isso sofre agora. Essa rigidez verbal não nasce de uma ausência de afeto, mas sim de um instinto de blindagem contra um ambiente onde qualquer sinal de vulnerabilidade é interpretado como um convite à subjugação. No entanto, o verdadeiro conflito se instala quando percebemos que o papel aceita o desabafo que os olhos trancam, transformando a folha mencionada no refrão na única válvula de escape terapêutica de um homem que se recusa a desabar em público. Mas não chora, foi o que eu lhe ensinei, mas sinto que eu menti, porque hoje eu chorei. O impacto de Homens Não Choram reside na honestidade brutal com que o artista mapeia a culpa da ausência paterna em prol da subsistência financeira, mostrando que por trás do status de um dos maiores lyricistas da linha de Sintra existia um pai trancado em estúdio tentando decodificar a própria dor. Lembrei-me do PJ, só damos valor. Prodígio interrompe a cadência para evocar fantasmas de seu próprio círculo pessoal, citando codinomes como Kipione e PJ. Referências que operam como cicatrizes que o público não consegue ver, mas consegue mensurar pelo peso do tom de voz. Ainda bem que o meu filho não está aqui para me ver chorar e descobrir que eu lhe menti. Esta linha destrói a figura do super-homem e coloca o artista no mesmo patamar de fragilidade de qualquer pai comum que assiste ao crescimento dos filhos através da tela de um telefone ou nos intervalos de uma turnê. O minimalismo do beat foi desenhado para que a voz do narrador não tivesse onde se esconder, forçando homens adultos que cresceram sob o dogma do silêncio emocional a se reconhecerem na mesma hipocrisia diária. O desabafo deixa de ser uma exclusividade da biografia de Prodígio e passa a funcionar como um espelho da diáspora africana, onde o custo do sucesso e da sobrevivência no estrangeiro é pago com a moeda da ausência. Perguntou por que eu estava ausente. Eu disse eu estou presente, mas não fisicamente. No verso Eu disse eu estou presente, mas não fisicamente, Prodígio descola a distância física do desinteresse afetivo, onde o amor se manifesta não pela copresença diária, mas pela imortalização do afeto através da palavra gravada. Quando ele afirma que chorar não ajuda, ele não está invalidando a dor do filho Bruno, mas sim aplicando a pedagogia da resiliência que a linha de Sintra e Luanda lhe impuseram à força. O verso Quando tu cresceres tu vais entender que os homens choram e mentem,
Mas não vou ser eu a dizer, funciona como uma renúncia ao papel de tutor infalível, transferindo para a própria vida a responsabilidade de ensinar a verdade sobre a fragilidade humana. Ao se recusar a dar a última resposta, Prodígio assume a postura mais honesta que um pai pode adotar, a de admitir que também está tateando no escuro, aprendendo a ser homem ao mesmo tempo que tenta ensinar o filho a sê-lo. O ano de 2019 marca a reavaliação cronológica com o lançamento de Homens Não Choram 2. Uma peça que funciona como a retificação pública de uma doutrina falha. 6 anos após a primeira carta, o artista não retorna ao estúdio com a empáfia de quem conquistou dezenas de prêmios, mas com a lucidez de quem acumulou cicatrizes. Alguns anos eu disse que os homens não choram, filho. A introdução da segunda parte reconstrói o contexto original. Há alguns anos eu disse que os homens não choram, filho, porque o pai vem de um sítio onde os homens adoram estrilhos. A inclusão da voz de Anna Joyce no refrão não foi um capricho comercial, mas uma decisão estética para quebrar a aridez do relato anterior, introduzindo o elemento feminino como agente de cura. A letra expõe a solidão do topo, onde o acúmulo de troféus e o reconhecimento independente do álbum Filho das Ruas 2 são postos na balança contra a perda devastadora de amigos e o sofrimento silencioso de figuras como o tio Masta. A evolução demonstra que a verdadeira coragem não estava em manter a guarda alta, mas em olhar para o próprio filho e confessar: eu tentei, mas ainda não sei chorar. Os homens não choram, eu quis dizer que os homens não choram à toa. Eu fui humilhado. Nas quadras. A incapacidade de chorar, que no contexto das ruas poderia ser interpretada como um sinal de poder, é decifrada como uma cela psicológica. O refrão repetitivo de Homens Não Choram de Seco opera como um diagnóstico de uma mente programada desde a infância para internalizar o trauma, convertendo dores em excesso de trabalho, insônias e composições obsessivas. A escolha do deserto do Namibe como cenário para o videoclipe é uma extensão visual dessa aridez interior, onde a imensidão das dunas e o isolamento de Prodígio, caminhando de costas, materializam o vazio existencial de quem venceu as estatísticas da pobreza, da doença e do crime, mas acabou aprisionado pela própria armadura emocional. O vídeo explora a ideia de que o filho Bruno, agora jovem adulto, já não necessita do super-homem de 2013, mas sim da honestidade do pai humano que sobreviveu a tudo, exceto a barreira que o impede de libertar o choro. Homens Não Choram ultrapassou os limites do rap para se transformar num fenômeno de saúde mental e catarse coletiva em todo o espaço de língua portuguesa. Antes desta intervenção de Prodígio, o rap feito em Angola e Portugal utilizava a vulnerabilidade apenas como pano de fundo, nunca como tema central. Ao quebrar esse tabu de forma violenta, o membro da Força Suprema desarmou os mecanismos de defesa de milhares de ouvintes anônimos que encontraram nos comentários uma espécie de confessionário público para suas depressões e conflitos familiares. A comparação entre as duas partes evidencia que a primeira era um grito de socorro no caos da ascensão, enquanto a segunda estabelece uma conversa sobre os danos colaterais da maturidade. O legado desta obra reside no fato de que Prodígio não utilizou a sua técnica para inflar a própria reputação, mas sim para dar voz a uma dor partilhada em silêncio por pais e filhos de múltiplos continentes, provando que o maior ato de força que um homem pode realizar é ter a audácia de se mostrar vulnerável quando o mundo inteiro espera que ele seja inquebrável.